A prisão do Felipe Martins foi uma das coisas mais absurdas que já aconteceu no ordenamento jurídico brasileiro. Semana passada ele foi solto, mas eu queria fazer uma análise jurídica do que aconteceu para vocês verem que nós estamos verdadeiramente no estado de exceção. Isso é extremamente grave, são coisas que só acontecem nas ditaduras mais perversas e mais tiranas. Se você analisar o contexto do que aconteceu, você vai ver quão absurdo é. Tão absurdo quanto pessoas sendo condenadas em processos shows, processos a jato, há 17 anos, porque cometeram depredação de patrimônio público que deveria ir para o juizado especial. Mas isso é tema de um outro vídeo. Vamos analisar por que ele foi levado ao cárcere, por que ele foi preso. Bom, a fundamentação oficial é que ele teria saído do Brasil junto com o presidente Bolsonaro no final do ano de 2022 e, por conta disso, teriam feito a prisão dele por risco de evasão, que são dos requisitos da prisão cautelar. Bom, perceba o seguinte, esse é o primeiro ponto. Ainda que ele tivesse viajado, ainda que ele tivesse ido para os Estados Unidos, isso não é crime. O cara não estava sendo investigado por absolutamente nada, não tinha inquérito de absolutamente nada. É como se qualquer pessoa que viajou fosse preso porque viajou. Eu mesmo esse ano estive fora do país e me prenderem porque eu fiz uma viagem para fora. Não tem o menor nexo, não tem a menor justificativa prender alguém por causa disso. Isso não é crime. E pelo princípio da legalidade, ninguém pode ser preso sem lei, com crime sem lei anterior que o defina e nem ser condenado a pena sem prévia cominação legal. Esse é o primeiro ponto, a primeira excrescência, porque o fato atribuído a ele não é crime, não caracteriza tentativa de dificultar a investigação ou fuga ou qualquer coisa que seja, porque naquela época ele não estava sendo investigado por absolutamente nada. Então o fato é um fato atípico, não é crime. Então essa prisão em si já é um grande absurdo. Mas existem tantos absurdos jurídicos que aconteceram que são marcantes. Ele ficou mais de 6 meses preso sem motivo algum, sem qualquer motivo. E o mais grave, o fato que é atribuído a ele de fazer essa viagem não aconteceu. O próprio governo americano já disse que ele não esteve lá, não há registro dele lá, não há registro no passaporte, não há registro de saída e, na mesma época, tem provas de que ele estava no Brasil. Então, ainda que fosse crime, tem provas robustas de que ele não saiu do país. Olha como é perniciosa, como é grave o fato de uma pessoa ser presa sem motivo algum, por absolutamente nada, com uma alegação de que ele viajou, que não é crime, e com provas robustas de que ele não viajou. Mais grave que isso, um órgão de imigração dos Estados Unidos deu uma declaração que ele sim tinha ido para lá, e aí está se investigando como que isso foi falsificado, porque é mentirosa essa alegação, isso foi publicado amplamente na imprensa do Brasil, e é muito, muito grave o que aconteceu. Afinal de contas, o sujeito ficou preso sem absolutamente nenhum crime a lhe ser atribuído. A acusação que lhe foi imposta não é crime e, como eu disse e repito, existem provas robustas de que ele não se ausentou do Brasil, que ele não saiu do Brasil nem naquela ocasião, nem em ocasião nenhuma. Mas fica ainda pior. Alguns canais de esquerdistas e alguns blogueiros da esquerda falam que ele ficou preso porque não estava colaborando com a justiça e que ele deveria desbloquear o celular para facilitar a sua saída da cadeia. O que é mais um absurdo, porque constitucionalmente você tem o direito de não produzir nenhuma prova contra você e ainda que você não deva nada, você tem o direito de simplesmente não permitir que acessem as suas informações, a sua privacidade. Isso não é motivo, e aí vejam como o sistema confessa a sua perfídia, a sua ilegalidade, onde as próprias pessoas da esquerda perceberam que a prisão ilegal realizada contra ele foi uma forma de coagi-lo para que pudesse dar acesso, franquear acesso ao seu celular ou inventar alguma narrativa, alguma mentira contra o Bolsonaro, coisa que ele não fez. O Felipe Martins foi o coelhinho da vez. Eles estão pegando todas as pessoas do entorno do Bolsonaro, todas as pessoas que têm qualquer nível de contato com o Bolsonaro e torturando, porque prisão sem motivo é tortura, para obter declarações narrativas para poder atacar o presidente Bolsonaro. Isso é um terrível absurdo. E ainda que houvesse crime, supostamente, coisa que não existiu, o STF não é foro competente para julgar isso aí. Esse é o princípio do juiz natural. O que diz o princípio do juiz natural? Todas as ações, sejam cíveis, sejam criminais, trabalhistas, elas têm um juiz
previamente fixado em lei, que vai ser conhecido no momento da distribuição do processo, mas a legislação diz qual vai ser o juiz competente para tratar disso aí. Esse que é o juiz natural. E as pessoas comuns são a justiça comum do seu respectivo domicílio, conforme o princípio da territorialidade. Nunca, jamais, em hipótese alguma, um ministro do Supremo. Então, já começa errado aí. O Alexandre de Moraes não tinha que estar, em hipótese alguma, tratando disso aí, porque, em tese, ele só poderia tratar de crimes com quem tem prerrogativa de função, o que o Felipe Martins não tem. Ficou mais do que evidente que isso era uma forma de coação para que ele pudesse inventar alguma narrativa contra o presidente. E aí, eu trago à memória de vocês todas as vezes que eu disse, se esse ditador chegar ao poder, o acesso às armas vai ser o menor dos nossos problemas. O proibir a 9mm vai ser o menor dos nossos problemas, porque eles vão impor um regime ditatorial, um regime de exceção, que vai cercear e tirar da gente todas as nossas liberdades, a começar pela liberdade de expressão. E é isso que a gente está vendo no Brasil. Pessoas sendo presas por juiz que não é competente, sem o devido processo legal, sem o direito à defesa, sem qualquer motivo, exclusivamente com base em narrativas. O Clezão mesmo, que morreu no cárcere, que foi assassinado pelo Estado brasileiro, sob o jugo do Alexandre de Moraes, uma pessoa que sequer participou dos atos do 8 de janeiro e ficou preso preventivamente, sem motivo algum, até fatalmente vir a óbito dentro do presídio. Isso é muito grave. Nós estamos caminhando a passos largos para uma ditadura bolivariana dos modelos mais cruentos e assassinos que, infelizmente, nós veremos, onde pessoas estão sendo presas a esmo, sem qualquer prática delitiva, com juízo totalmente incompetente, com processos completamente fraudulentos, sem direito à defesa e de uma maneira completamente grotesca. Veja, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, que foi preso porque falou algo que os ministros não gostaram, independente do que ele falou, ele tem o direito constitucional de falar o que ele quiser, garantido pelo artigo 53 da Constituição, na condição de parlamentar que era a época, e foi preso porque falou alguma coisa numa pena completamente desarrazoada, quase 10 anos de prisão. E o pior que isso, cumprido o período para poder ter progressão de regime e para o semiaberto, simplesmente eles se negam a conferir o semiaberto. Não existe mais direito no Brasil, não existe mais Estado democrático no Brasil, não existe mais devido processo legal no Brasil. Simplesmente nós temos uma casta de poder perseguindo a oposição, perseguindo a direita, perseguindo os bolsonaristas, perseguindo o presidente Bolsonaro de uma forma completamente desmedida e absurda. Nós não estamos chegando a um modelo ditatorial, nós já vivemos uma ditadura, nós já vivemos um regime de exceção e cabe a nós, cada um de nós, lutar contra isso nas medidas das nossas possibilidades e persistir e nos mantermos firmes para que, se Deus quiser, consigamos em 2026 acordar desse pesadelo terrível. E não vai ser fácil, porque à medida que eles implementam cada vez mais os seus atos ditatoriais, mais o governo federal se aproxima do eixo do mal, buscando guarida para um possível golpe a ser dado no futuro, uma vez que ele sabe que, pelas pesquisas recentes, eles não vão conseguir se manter no poder. E é contra todo esse emaranhado de criminosos que colocam a Polícia Federal para fazer busca e apreensão na Casa de Deputados Federais, exclusivamente por conta de opiniões exaradas, que usam de todo o aparato estatal para perseguir e amedrontar os seus opositores, é contra toda essa máquina que nós temos que permanecer firmes, resilientes e lutar até o final. E como eu disse, se Deus quiser, em 2026 esse pesadelo acaba.